Jesus. E estamos aqui hoje na participação, minha primeira, mas é o segundo encontro fraternal Alto de Souza. Para mim é uma satisfação muito grande estar participando aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E como de costume, na casa que eu frequento, no Ponto de Luz, a gente sempre começa toda a palestra, todos os trabalhos da casa, a leitura desse livro, Jesus no teu dia a dia. Que aqui, certamente, bons conselhos para a nossa caminhada, principalmente lido pelas manhãs, mensagens inspiradoras virão, nos dando um suporte para esse dia a dia, como aqui mesmo diz, e para que a gente possa estar abrindo novas forças, novas energias, e já começando com o pé direito na nossa caminhada matinal. Abrindo aleatoriamente, vamos falar sobre gratidão. Nunca deixe de agradecer. Agradecer pelos seus olhos, que lhe permitem contemplar o espetáculo da natureza. Nunca deixe de agradecer. Agradecer pela sua voz, que pode se tornar instrumento de paz para corações desalentados. Nunca deixe de agradecer. Agradecer pelas suas mãos. Caso bem utilizadas, podem construir a felicidade alheia. Nunca deixe de agradecer. Agradecer pelos seus pés, uma vez na direção certa, poderão conduzi-lo ao êxito espiritual. Nunca deixe de agradecer. Agradecer a doença que o visitou, pois se suportada com resignação, ajudará a sua evolução. Nunca deixe de agradecer. Agradecer as críticas recebidas. Quando bem assimiladas, podem fazê-lo ver os erros cometidos. Nunca deixe de agradecer. Agradecer ao Pai por ter criado você e por amá-lo tanto, apesar de suas imperfeições. Nunca deixe de agradecer. Então, a gratidão é uma situação que todos se encontram num momento da vida diante da parede, para ser grato, ser orgulhoso, mas sempre imperfeito. A escolha está sempre dentro de cada um de nós. A gratidão, o ato de agradecer, de ser satisfeito por tudo que Deus nos permite, seja aquilo que julgamos ruim, ou seja aquilo que nos traz felicidade, em todos os aspectos da vida, em todos os tropeços, a gente tem que ter em mente que a nossa evolução vem a partir daí. Como aqui mesmo disse, a resignação, ela é a porta que abre todos os nossos caminhos, e aquela também que, fechada e deixada para trás, deixa todas as dores para o passado. E com as dores, a gente só carrega delas as experiências, os aprendizados, as virtudes, através das boas aventuranças ensinadas pelo Pai. Então, sejamos resignados e submissos a todas as coisas de Deus, porque Deus sabe tudo o que é melhor para nós. Não cabe a nós julgar se somos merecedores ou não daquele problema, daquela situação, daquele desconforto que bate à nossa porta. Porque muitas vezes algo tão pequeno vem nos ensinar algo para evitarmos tão grande que posteriormente, com não aprendizado daquela oportunidade primária, possa vir a nos acometer. Então essa é a mensagem do dia, do Jesus no teu dia a dia. Livro que eu recomendo para todos, não os espíritas, mas todos os cristãos. Independente da religião, da fé, o importante é seguir os passos de Jesus e de Deus. Normalmente, depois do Jesus no teu dia a dia, a gente faz a prece inicial. Mas hoje nós vamos fazer uma prece diferente. Não tão diferente pelo dia que cantorei hoje não faltou, Graças a Deus, estamos com uma visita muito agradável. Mas nós vamos fazer uma prece cantada. Por quê? Muitas pessoas têm dificuldade de falar com Deus. Mas muitas vezes, através de uma música, de uma melodia, de letras edificantes, conseguem alcançar o alto. Muito mais fácil do que com palavras, às vezes desprendidas com certo desconforto pela falta de afinidade em conversar com Deus. Então, a partir do momento que a gente coloca uma música, acompanha, mas eleva o nosso pensamento, de fato nós estamos fazendo a prece. E de fato, todos os nossos sentimentos, mesmo que não digo as situações específicas, serão entregues ao Pai. Agora basta ter fé e paciência, que a resposta também vem ao ponto certo, Essa música todo mundo sabe, gente. Quem puder cantar aí para ajudar, todo mundo canta lá. Quero ver quem vai cantar aqui. Vou tocar um pouco baixo, para não atrapalhar a evangelização do lado. E
Primeiramente, como eu disse, vim ministrar uma palestra, mas eu sou palestrante no sentido ambíguo, eu sou mais estudante do que palestrante. E ainda sou menos cantor e tocador do que palestrante. Então, paciência aí, tá, gente? Maria, você é cantora, hein? Você me ajuda aí. Uai. Cortar a energia, tá bom? Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. com a gente a cada dia. Deus, o tempo inteiro, está ao nosso lado. Então, mesmo que venham coisas traiçoeiras, mesmo que venha aquele obstáculo no caminho, a gente tem fé.
se a gente tiver confiança, se a gente acreditar que Deus realmente vai nos amparar, independente do tamanho do tombo, a gente vai reerguer mais forte, porque tivemos resignação. Sabemos que tudo que foi feito para nós é para o nosso bem. Então, ao invés de lamentar, agradecer, vamos voltar àquela leitura inicial, vamos ter gratidão às coisas que nos acontecem. Porque a partir desse momento é que as coisas vão começar a acontecer de forma mais serena. Mesmo que as dificuldades perpetuem, mesmo que elas continuem, mesmo que seja por expiação, por merecimento nosso, passar por isso tudo, nós não vamos sofrer com aquilo, porque nós vamos aceitar, nós vamos entregar nas mãos de Deus. Como Ele mesmo disse, faça a sua parte, eu vos ajudarei. Então não é sentar e chorar as mágoas, né? Não é encostar a cabeça no ombro e chorar que as coisas vão se resolver. É a gente fazer por onde? Mas se a gente está fazendo o que é certo, se a gente está escolhendo o caminho devido para as nossas vidas, e estamos tendo boas atitudes com o nosso próximo, com o nosso irmão, em todos os aspectos da nossa vida, então, se está acontecendo algo que não é do nosso desejo, entreguemos a mão de Deus, é da vontade do Pai, e vamos analisar bem para saber qual aprendizado nós temos que tirar dali, né? Bom, não conheço todos que estão aqui presentes hoje, a maioria sim, graças a Deus, uma turma muito unida, mas eu gostaria de falar inicialmente sobre a nossa doutrina, né? Que é a doutrina espírita. Se tem alguém aqui que não é dessa doutrina maravilhosa, mas que tem interesse em estar conhecendo, seja muito bem-vindo. Nós estaremos sempre de braços e corações abertos, porque a nossa doutrina ela é a que acolhe, não há cobrança, não há intolerância, há amor, porque foi o que Jesus veio nos pregar. E é esse amor que a gente quer emanar para todos que desejam ser acolhidos por Ele. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Esse é o tripé que forma a nossa doutrina. Se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. E a filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas a religião é a força que alarga os potenciais dos sentimentos. Frase do nosso querido irmão Chico Xavier, que eu acho que explicação melhor não há para a nossa doutrina. Ou seja, tem que ter a ligação entre todos esses pontos. Tem que existir o lado científico, né? Que comprova inclusive todos os fatos, muitas coisas que antigamente eram consideradas misticismo pelo lado da ciência já são comprovados e estudados, como a Universidade de São Paulo e a Universidade de Juiz de Fora, que fazem um estudo sobre curas espirituais e sobre fenômenos não explicados pela ciência. Então sabemos que a ciência e a religião já estão começando a bater as asas um pouco mais um do lado da outra. O que Jesus nos disse no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma necessidade. A ciência e a religião é como se fosse um pombo voando. Se bater uma asa só, a espiral cai. Então tem que haver um equilíbrio. Agora, a fé é o que nos traz e nos remete tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que é através da fé que nós temos gratidão, que nós temos o perdão, que nós temos a confiança em tempos melhores e que nós temos principalmente o amor necessário que o Pai nos ensinou e para erradicarmos ao nosso próximo. Então essa é a nossa doutrina, esse é o nosso encontro. Estamos aqui hoje para falar sobre a transição planetária segundo a visão espírita. E o tema de hoje, como muitos já viram ali na porta, estampado também no peito de quem nos fala, são os trabalhadores da última hora. Mas para falar dos trabalhadores de última hora, que envolve a transição planetária, que envolve toda essa mudança que nós estamos passando nesse momento tão falado, tão agitado, mas muitas vezes tão pouco entendido, eu acho que a gente tem que começar do início. Hoje a palestra é de 1h30, tem meia hora a mais do que eu tenho costume de estar falando aqui na frente, então acredito que vai dar para explicar um pouquinho do que eu sei. E gostaria que muitos pudessem compartilhar novas opiniões, novos contextos, novos estudos. Aqui é aberto, viu, gente? Quem quiser falar, pode levantar a mão, mas como é atropela, eu deixo. A gente se entende no caminho. Então, eu gostaria de falar, primeiramente, sobre esse
contexto, transição planetária, como assim? Outros planetas são habitados? Não é só a Terra? Deus não criou só o homem? Bom, muitos ainda pensam assim. Eu não sei qual a cultura, qual a crença de todos que estão aqui presentes, mas eu gostaria de falar um pouco numa visão científica. Vou sair um pouco da religião. Eu vou deixar a ciência, que a ciência é matemática, né, gente? Tudo que a ciência fala é comprovado, não é isso? Se ela não comprovar, então ela não especula. Então, uma visão científica, com embasamento filosófico e, de certa forma, religioso. A gente entende que há 15 bilhões de anos atrás, houve uma expansão aceleradíssima de matéria e de energia, conhecido como Big Bang, a grande explosão, que dali originou todo o nosso universo. E toda essa matéria que se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas. E as estrelas, elas agrupam o que nós também chamamos de galáxias. Bom, sabemos que a ciência calcula que no nosso universo existem mais de 200 bilhões de galáxias. E vivemos na Via Láctea, né? Nossa galáxia, que não é tão grande, possui apenas 100 bilhões de estrelas. Parece muito, mas não é não, gente. É pouco. Diante de todo o universo, a teoria até do multiverso, né? Já quase comprovado pela ciência, mas sabemos nós, a física quântica já prova. Exatamente. Vou tratar de um universo que é algo mais singular, mais fácil da compreensão de todos. Mas sabemos então que vivemos num universo, né, com 200 bilhões de galáxias, e que em nossa galáxia existem cerca de 100 bilhões de estrelas. O Sol, entre 100 bilhões de estrelas, que formam uma única galáxia, é considerado uma estrela de, antigamente, estrela anã, hoje estrela de quinta grandeza. E é ao redor dele que forma o nosso sistema solar, que é onde nós estamos nesse momento, certo? Então, nós sabemos que em volta do Sol, essa estrelinha gira um planetinha, né? Que somos nós, que não possui luz própria, que depende do Sol para isso. E 9 mais, agora acho que 8, né? Teve um que deixou de ser planeta, agora são 8 planetas, para ser mais exato. E nós somos o terceiro planeta a partir do Sol. Então nós podemos saber o seguinte: o que é a Terra? A Terra, basicamente se dizendo, é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outros 100 bilhões de estrelas, que compõe uma única galáxia entre 200 bilhões de galáxias. Pequeno, né? Dá para entender a dimensão disso tudo? E a ciência, gente, não vamos ficar por aí não. Nós somos menores do que a gente imagina. A ciência calcula que no nosso planeta, apenas no nosso planeta, existem 30 bilhões de espécies. Catalogadas até hoje, 3 milhões. E nós representamos uma unidade, o Homo sapiens. Né? Então, essa nossa espécie, em abril deste ano, foi calculada em 7 bilhões e 700 milhões de indivíduos. Aí, você é um deles. E eu te pergunto, quem és tu? Um vice-treco subtroço. Não é nada. Né? Então, eu vou te falar quem nós somos. Vou falar quem tu és. Tu és um indivíduo entre 7 bilhões e 700 milhões de indivíduos que compõem uma única espécie entre 3 milhões de espécies já classificadas, de 30 milhões que cogitam existir no nosso planeta. Que vive um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma única galáxia, entre 200 bilhões de galáxias, em um dos universos possíveis. Já imaginou então quem é você? Por que a sua roupa é melhor do que a minha? A sua cor é melhor do que a minha? Sua profissão? Por que o seu sotaque, seja do Nordeste, do Sul, aqui de Minas Gerais, do Uai, né? Por que é melhor do que de qualquer outra pessoa, qualquer outro país, ou qualquer outra civilização? O que é a minha religião? Ou melhor, a minha igreja tão pequena? Gente, vamos ver o universo, olha todo esse parâmetro. Por que a minha igreja é melhor do que a sua? E a minha fé é a que liberta, sendo que tão pouco sabemos. Então a gente se coloca nesse pensamento. Deus criou tudo por nós. E melhor, e aquela pessoa que acha que Deus criou
Tem gente que acha que Deus que é melhor do que os outros, que está cheio das razões, que não pede perdão, porque se errou, a outra parte vai compreender. Sou bom demais para ele. Será? Então a gente tem que se colocar na situação de mínimos, de pequenos, diante de toda a criação. E eu te pergunto mais, diante de tantos planetas que nós conhecemos, tá? Que nós conhecemos. No nosso universo, não. No nosso sistema solar. Que nem no nosso universo ainda a gente tem total conhecimento. Por que somos nós habitados? E diante de toda a criação, por que Deus fez uma única raça humana e ignorante do jeito que é? Então a gente tem que começar a abrir os nossos horizontes. Nós temos que começar a já pensar num todo maior e tão magnífica que era a criação divina, para a gente se limitar a ter nossos preconceitos, as nossas intolerâncias e muitas vezes as ideias formadas por outras pessoas que muitas vezes nos pregaram algo que, sem raciocinar, sem usar a filosofia, que é algo que veio já dos homens, com a centelha divina lá dentro, né, gente? Deus deu essa permissão do homem se questionar, se raciocinar. Por que a gente tem que pensar pela cabeça dos outros, sendo que a gente não pode ter as nossas próprias interpretações? Não é verdade? Então vamos ver o universo dessa maneira, como o invisível e o inalcançável, pelo menos no momento em que estamos. Então temos que ter a consciência de que muito há acima de nós. E a partir desse momento que a gente se coloca nessa posição de humildade, a gente já começa a abrir o nosso coração, a gente já começa a abrir a nossa mente para o novo. E o novo nem sempre é ruim. O novo muitas vezes é o que nos liberta. Eu estou na doutrina espírita, digamos que de berço, mas praticante mesmo, não há muitos anos. A doutrina espírita já fez grandes transformações na minha vida. Ela já me tirou de vícios, ela já me tirou de atitudes que Jesus jamais praticaria, que eu acho que Jesus ele tem que ser o nosso modelo e o nosso espelho. Acho que a cada dúvida que a gente tenha, a gente tem que olhar para o espelho e perguntar: Jesus faria? Quando a gente pergunta se a gente deve fazer, às vezes ainda fica uma incógnita, né? A gente não sei, faço, não faço, deixa eu pensar para esse lado pelo outro. Ainda a gente fica na dúvida, em cima do muro. Agora, na hora que você olha para o espelho, você pega a imagem de Jesus, olha nos olhos dele, aí você pergunta: Jesus faria? A resposta é instantânea, é sim ou é não. Se a resposta é não, por que eu vou fazer? Eu não sou cristão, eu não sou seguidor de Jesus. Então por que eu vou fazer o que Jesus não faria? E é esse tipo de reflexão que eu vim a ter a partir do momento que eu me tornei um espírita praticante. Eu costumo dizer que espírita é praticante ou não é espírita. Mas não, a gente não pode ser intolerante. Às vezes você é um simpatizante da doutrina, né? Porque a gente tem mania, já foi católico, né? Católico tem mania de falar assim: o católico só vai na missa e comungar. Não, temos praticantes também. Mas graças a Deus na doutrina espírita, que é uma doutrina muito aberta, normalmente quem está ali dentro é quem realmente está procurando mudança. Está procurando as respostas que não foram encontradas em outras ocasiões, em outros lugares, e por aí vai. Não que seja melhor para a gente. Qualquer religião, a grosso modo, salva. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu tenho um amigo, eu sou de Governador Valadares, eu tenho um amigo que ele é ateu, ele não acredita em Deus. Essa é a nossa principal diferença, mas não problema, porque o respeito tem que ser mútuo, né? Porque nós não devemos ser os detentores da verdade, porque não somos. Então, eu me espelho nele pelo seguinte: ele é um cara que não acredita em Deus, ele é da visão, ou seja, materialista, morreu, acabou, tchau, ficou tudo para trás, mas também não tem nada do outro lado. Então, qual o motivo que esse cara tem para fazer o bem? Nenhum, né? Vou olhar para o meu próprio umbigo, vou conquistar tudo que eu quero na minha vida, vou ser desonesto com os outros, ficou para trás é bobo, né? Não é assim que o materialista pensa? Mas ele é um cara que, se ele vê uma pessoa passando fome, ele está indo fazer um lanche, alguma coisa, ele não dá dinheiro, ele vai lá e compra, e entrega a pessoa e vai embora, não. Ele compra e senta do lado na calçada e vai comer junto. Se é um abraço que está precisando, ele vai dar esse abraço. Se é um aperto de mão, ele vai dar esse aperto de mão. A palavra amiga é isso para todos. É uma das melhores pessoas que eu conheço, não acredita em Deus.
Aí eu te pergunto, dentro da visão, vamos dizer, até agora, até 1856, vamos colocar, antes da doutrina espírita chegar, céu e inferno, né? O cara desse vai para o inferno porque ele não acredita em Deus? Para mim não vai, não. Agora, se eu estou dentro da igreja, gente, eu estou rezando, eu estou fazendo tudo que, digamos que dentro da igreja é correto, né? Porque ali eu sou um santo, né? Acontece, não acontece? Só que aí eu coloquei o pé para fora, transformei. Outra pessoa. A atitude boa é só de dentro da igreja, só da porta da igreja para dentro. Dentro do universo desse tamanho, de infinitas possibilidades, eu escolho um lugar de alguns metros quadrados para ali eu fazer e praticar o bem. É eu que vou para o céu porque eu tenho na igreja? Ou que cara que não acredita em Deus fazendo bem? Está entendendo? Que ponto que eu quero chegar aí? Então, para não acreditar em Deus? De jeito nenhum. Se eu falar isso, você joga uma cadeira dessa em mim, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que não importa a nossa fé, não importa a nossa crença. O que importa são as nossas atitudes. E é isso que Jesus veio nos pregar. A lei do amor. O amor não está debaixo de nenhum templo. O amor não está debaixo de nenhuma Bíblia. Se você levantar isso aqui, não tem nada debaixo. Agora, se você abrir e ler e trazer aqui para dentro, ele vai tocar seu coração. E esse amor vai ser sentido e vivido. E a prática vale mais que 1000 palavras. A gente não precisa pregar para ser puritano. A gente tem que praticar para ser cristão. E esse foi um ensinamento que Jesus veio trazer para nós. Então, já que eu toquei um pouco nessa visão de céu e inferno, Deus, acho que para todos, acho que o pensamento é unânime. Ele é o ser maior, majestoso, criador de todas as coisas e, acima de tudo, misericordioso. Deus perdoa todos os seus filhos, certo? Tá, eu sou pai. Meu filho, se ele errar, eu não vou passar a mão na cabeça dele, mas eu também não vou abandoná-lo. Eu acho que meu filho tem que pagar pelos erros que ele cometer, certo? Não sei se todos pensam assim, quem são os pais. Agora, seu filho pode ir para uma cadeia, vai pagar pelos erros, certo? A lei dos homens tem que ser cumprida. Mas abandonar porque ele está lá, quando ele sair, você vai tentar ajudá-lo a reverter a situação de vida que ele se encontra, os pensamentos, as atitudes. Então, nós somos misericordiosos para com nossos filhos, porque nós os amamos. Não é isso, gente? Quem não ama seu filho aqui? Ninguém vai levantar a mão, né? E por que Deus vai nos condenar a queimar por toda a eternidade pelos nossos erros em uma vida no inferno? Isso é misericórdia? Seu filho errou, você quer que ele passe o resto da vida na cadeia? Não. Você quer que ele pague o que ele fez para ele sair e você orando muito, pedindo muito a Deus para que ele mude, né? Para que ele se torne diferente. A própria sociedade criou leis que colocam o indivíduo na rua novamente para ver se ele aprendeu com o erro que ele cometeu, com a privação de tudo que ele teve. Aí eu te pergunto, Deus é amor, né? Deus é perfeito, Deus é infinito, Deus é tudo, toda a referência do bem que nós conhecemos. Jesus é o seu intermediário mais próximo, que veio nos explanar todo o amor de Deus. E se Jesus é amor, imagina Deus, né? Então, como que Deus não vai perdoar? Então, eu vou fazer um gráficozinho aqui. Já foi nas palestras, já vi isso aqui mais uma vez, mas tem muita gente que não viu ainda. E, gente, eu não quero impor as minhas ideias, os meus pensamentos, nem a doutrina espírita para ninguém. Eu vou expor a minha visão. E dentro do que eu entendi no Espiritismo, a justificativa desse gráfico que eu vou fazer aqui agora, que sirva de reflexão para todos. Aqueles que ainda estão conhecendo a doutrina, principalmente. Mas, vou pegar alguém para santo aqui, a Maria. Maria eu conheço, não posso falar mal dela, não vai ficar com raiva de mim, não. Deixa eu trocar por giz. A Maria foi lá na vida dela, teve uma vida desenfreada, com muita bebida, com drogas, foi desonesta em alguns pontos, acertou em outros, não é de todo mal, né? Porque ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bom. Nós estamos aqui justamente para equilibrar e eliminar o nosso lado ruim e permanecermos com o nosso lado bom. Mas o lado ruim dela prevaleceu. Então, aqui é o inferno. E aqui é o céu. Divididos por essa linha tênue aqui no meio.
E aqui nós temos as nossas escalas, né? De, foi um pouquinho mal, foi mais ou menos, fez mal demais. A Maria está aqui, ó, não fez muita coisa não. Aqui é a Maria. E aí eu vou pegar minha esposa, que eu tenho que falar bem dela, um anjo, nem janta essa noite. Fez o bem demais da conta. Ajudou todo mundo. Pegou até pintinho correndo na rua e botou dentro do cesto. Então, um anjo. Mas também teve seus tropeços. Só um pouquinho, tá? Teve seus tropeços. Fez um mal aqui, fez um outro mal ali. Mas fez mais o bem. Então ela está aqui. Cara, é não tem. Está no céu. Gozando da felicidade por toda a eternidade. Você não, Maria. Aqui no inferno. Nunca mais você sai de lá. Aí agora eu vou pegar minha mãe. Minha mãe tem que falar bem também. Minha mãe tem que estar acima da esposa, né? Então minha mãe está em duas casas pra cá, ligado? Agora pro inferno tem que pegar alguém que eu conheço também. A Gabi. Ó, Gabi, só de mentirinha, viu? Você não quer. Então a Gabi também fez um pouco mais mal ainda que a Maria e veio pra cá. Aí nós vamos pegar agora figuras populares, conhecidas mundialmente. Hitler, pesado, né? Então Hitler eu vou fazer até um risco, vou escrever o nome dele. Tá aqui, ó. Ele tem um grau máximo de humanidade. Certo? Aqui. E agora nós vamos pegar um nome conhecido também mundialmente, que, como se eu não me engano, são 504 obras, não sei, 502, Chico Xavier. Acho que 512. 512? É por aí. Eu não sei se a encarnação da palestra tudo, mas a gente vai tentar. Então, Chico Xavier fez um bem, eu acho que não é só uma questão de doutrina. Eu acho que o evangélico, o católico, o ateu, qualquer um sabe o bem que esse homem fez. O cara dedicou a sua vida, ele abriu mão da sua vida para ajudar o próximo. Ele ganhou fortunas, dormindo no colchãozinho no chão. Os filhos dele até brigavam pela falta de conforto que ele vivia. Mas para ele isso não fazia diferença. Não era aquilo que enriquecia o seu coração. Eram as boas atitudes dele, o bem que ele fazia ao próximo. Era isso que enchia a conta bancária dele, lá em cima. Porque aqui da terra ele não se preocupava. Tá, então beleza. Então, nós já brincamos aqui com alguns, me perdoa se for para o inferno. Pegou o capetinho aqui, ó, me perdoa se for para o inferno. Agora, gente, falando sério. A Maria, pelo pouco que ela fez, ela ainda fez o bem, mas na linha aqui do bem, mas tem que estar do lado, né? Não tem como você dar um pé de cada lado, né? Então, ela acabou ficando do lado de cá. Ela acabou ficando aqui, Hitler. Ela vai queimar por toda a eternidade pelos seus erros por causa de Hitler. Aí eu pego a Maria e a cara. A diferença das duas no grau, né, de bondade ou de maldade, fictício, tá, gente? Não existe esse gráfico. A diferença foi tão pouca para uma gozar da felicidade eterna, enquanto uma vai queimar eternamente no inferno. E a Karen que está aqui, minha mãe ainda está no meio do ciclo, mas as duas vão ter a mesma felicidade eterna que Chico Xavier, que abriu mão da sua vida aqui, da vida material, assim dizendo, simplesmente para ajudar o próximo. É justo? Vocês acham justo esse gráfico? Você acha que as pessoas devem pagar eternamente pelos seus erros ou pelo acerto de uma vida independente do grau, se foi muito, se foi pouco, se não abriu a mão, se só deu uma gorjeta ali, se não fez mal a ninguém, mas foi generoso nessa vida de alguma forma em palavras com alguém, que essas pessoas vão fazer eternamente a felicidade? O Deus que eu conheço, Ele é justo. E o Deus que eu conheço, Ele é misericordioso. Então Deus não vai queimar seus filhos por toda a eternidade, na minha concepção, e na concepção da doutrina espírita. Então o inferno pregado muitas vezes com uma forma detentora do medo, ou de uma forma de segurar e de frear as pessoas, ele é bom. Ele não é ruim não, tá? Eu estou falando de uma maneira geral que ele é errôneo. Deus é misericordioso e justo. Mas o porquê disso aqui? Por que ainda defendo essa ideia? Para nós que somos espíritas, entendemos a pluralidade dos mundos, sabemos que existem mundos inferiores e superiores.
e nesse meio termo os intermediários nos quais nós nos encontramos. Uma pessoa que acabou de sair do mundo primitivo e veio para um mundo de provas e expiações. Uma pessoa que nunca teve uma cultura, um acesso diante da sua vida, de uma doutrina, como a doutrina espírita. Essa pessoa, muitas vezes, ela vai estar numa igreja que te limita, que você tem horário para fazer as coisas, você tem dia estabelecido para trabalhar, você tem um padrão de cabelo, de roupa, você tem todo um costume, você tem toda uma rotina estabelecida por essa igreja. Eu estou condenando isso? Não. Uma pessoa que veio de um mundo primitivo, uma pessoa que ainda é um espírito que teve oportunidade e merecimento por causa de sua vivência e amadurecimento e veio para um mundo de provas e expiações, ela é uma pessoa que veio aqui para aprender, certo? Ela não é uma pessoa que veio aqui ainda para ensinar, ela vai ter o seu momento, a sua oportunidade. Então, muitas vezes ela precisa de regras e que seja firme, porque se não for desse meio, dessa maneira, ela vai fazer coisas onde desagrada ao Pai. Ela vai tomar decisões por si própria, que se tivesse um pastor, um padre, enfim, qualquer religião que seja, de forma mais rigorosa em aplicar suas leis, ela não conseguiria. Então é por isso que eu falo que todas as religiões são mal necessárias. No bom sentido, tá, gente? Quando eu falo mal, é o seguinte: Jesus não pregou a religião, né? Jesus pregou só o amor. Mas é necessário, todas as que são cristãs, por mais que errem e acertem, principalmente pelos erros que são humanos e não espirituais, o homem é que peca. Não é que a ideia passada seja ruim, a interpretação é que é torta, é desvirtuosa, e muitas vezes o homem, por suas imperfeições, acabam deixando com que situações aconteçam e que prejudiquem às vezes o mundo de uma entidade, uma instituição, uma doutrina. Mas, independente da necessidade para a regra de muitos, Deus, Ele é misericordioso. Então Deus, em vez de fazer esse gráfico aqui com a gente, pegar o caderninho e falar assim: para o céu, para o inferno. Não, Deus não vai fazer isso com a gente. Deus, Ele vai nos dar a oportunidade de aprender com os nossos próprios erros. A partir do momento que eu estava falando a questão das dificuldades que aparecem na nossa vida e que a gente tem que ter resignação, a gente tem que entender que a nossa escala evolutiva, ela começou do zero, certo? Como tudo começa do zero. Só Deus que é infinito. E é tão difícil de entender, às vezes, o fato de Deus ser infinito, porque o infinito daqui para frente, a gente entende, né? A gente pensa assim: é algo que vai e não acaba. Mas você já pensou no infinito daqui para trás? Dá um nó na cabeça da gente. Ainda nós somos muito pequenos para ter a noção de algo imensurável, como Deus e sua dimensão, né? Agora, nós sabemos que o ponto inicial que nós saímos foi de um planeta primitivo. A Terra foi primitiva. Nós entendemos tudo o que aconteceu com a Terra. A Terra é a nossa referência. A ciência nos explica muita coisa, né? Através dos fósseis, através do crânio, né? Do modelo, vamos dizer assim, do molde do homem da época. Que isso tudo foi desenvolvendo com o tempo e continua. Hoje já tem crianças que estão nascendo sem apêndice. Para você ver. Isso aí continua a evolução plena. Nunca vai parar. Então nós conhecemos até o ponto que estamos, pelo véu do esquecimento que nos foi colocado. Mas nós sabemos que existem os mundos inferiores que nós partimos dali. Então os mundos inferiores são mundos com seres rudimentares, com seres movidos não pelo amor e pelas boas aventuranças do Cristo, mas pelos instintos. Não é por maldade. Deus não criou ninguém mal. Criou todo mundo sem um conhecimento mínimo para acertar em todas as escolhas, porque senão não existia livre-arbítrio, né? Então Deus deixa a gente se desenvolver com a nossa própria experiência. A nossa consciência nos guia através de tudo aquilo que nós já vivemos e presenciamos. Mesmo que a gente tenha uma ideia na cabeça sobre algo que a gente acha errado ou que a gente acha certo e não viveu, a gente não lembra, mas em outras vidas a gente viveu e o nosso subconsciente está nos direcionando. E nosso mentor, né, tem um trabalho danado para a gente, que a gente dá tanto trabalho aqui na Terra, que esses aí, quando a gente passa na prova aqui, esses nós soltam até foguete quando a gente chega no céu, tá? Brincadeira. Mas sabemos que começamos no mundo primitivo. E o nosso mundo na escala de evolução é o seguinte: somos um planeta intermediário, somos um plano de provas e de expiações. O que são provas e expiações? Para a gente entender um pouco melhor. Provas, gente,
São virtudes que a gente adquire diante de situações difíceis, vamos colocar assim. Não tem nenhuma ligação com o nosso passado, tem uma ligação com o nosso futuro. É tudo aquilo que a gente aprende para o nosso amadurecimento, para que a gente carregue para a nossa próxima encarnação, para que a gente possa subir nessa escala evolutiva para tudo isso. Agora, já a expiação, essa tem ligação direta com o nosso passado. Que está numa leizinha chamada causa e efeitos. Essa é a danada da lei que faz a gente sofrer tanto. Mas danada não é ela não, somos nós. Nós só respeitamos a lei divina. E essa é que faz às vezes a gente sofrer tanto. A expiação é você pagar pelo que fez, a grosso modo dizendo. Se você errou nessa vida, muitas vezes uma pessoa comete atrocidades nessa vida e essa pessoa vai até o seu desencarne e não acontece nada de ruim com ela. A pessoa fala, nossa, mas esse aí passou despercebido. Não passou, não. Muitas vezes a gente começa a pagar pelos nossos erros nessa própria vida. É possível. Mas muitas vezes a gente vai pagar na próxima. Então, se a gente errou, a gente tem que consertar. Se eu cometi uma falha, um erro, se eu magoei, se eu fiz um mal para a Júlia, eu posso fazer o bem para 1000 outras pessoas. Não é que não vale nada, vale demais. Isso vai somar muito para minhas horas bônus lá em cima, né, para a questão da minha evolução. Mas o problema que eu criei com ela, eu tenho que resgatar com ela. É dela que eu tenho que ter o perdão. Não ter o perdão, mas a humildade de reconhecer meu erro e pedir o perdão. Se eu pedir perdão de coração, a minha parte eu fiz. Se ela não me perdoar, aí é ela que está contraindo uma dívida, né? E isso Jesus nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo: reconciliar-se com seus inimigos enquanto ainda estão na caminhada, ou seja, enquanto ainda em vida, porque depois disso você está criando laços. Não gosto de falar em amizade. Nosso amigo lá da casa do Cinei, para quem conhece, quem gosta da palavra desafeto, é menos pesado. Então, a gente não precisa de carregar esse desafeto para outras vidas. A gente pode resolver nessa. Às vezes umas besteirinhas, né? Uma picuinha familiar, um negocinho ali no trabalho, que eu nem vejo fulano mesmo, deixa para lá. Não, vamos resolver. É melhor para todos. É menos um compromisso que a gente já leva tanta lição não cumprida daqui. Às vezes a gente traz uma sacolinha de 5 problemas de lá para essa vida, a gente resolve só 3 e ainda leva mais uns 10 embora. Então tudo que a gente vê pelo caminho, não vamos deixar passar despercebido, não. Vamos prestar mais atenção de tudo que acontece na nossa volta. Porque tudo isso que eu estou falando, gente, alguém pode estar se perguntando, gente, tem nem palestrar sobre os trabalhadores da última hora? Tudo faz parte disso. Para a gente ser um trabalhador da seara do Senhor, nós temos que ser bem resolvidos conosco primeiro, né? A gente tem que saber as nossas limitações e a gente tem que saber a do próximo. Não é me colocar à frente dele nem julgar as imperfeições dele. É o amor. Deus nos mandou primeiramente com uma primeira revelação Moisés. Moisés veio trazer um Deus rudimentar, né? Um Deus ruim, um Deus vingativo, a quem não o adorasse merecia a própria morte, aquela situação toda. Mas era o homem da época, né? Era o homem rudimentar, era o homem da barbárie ainda. Era o homem que precisava ali uma coleira para frear. Então, através desse medo pregado por Moisés, né, por tudo que acontecia na época, era questão de evolução, né, há tempos atrás, esse era o Deus que o homem precisava conhecer. Depois da segunda revelação vem Jesus. Jesus, como mesmo diz, eu não vim destruir as leis e os profetas. Eles cumpriram isso, né? E ele resumiu as leis e os profetas em os 10 mandamentos, né? Essas são as leis que eu digo, e os profetas em 2 únicas leis básicas: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo. Ele fala, nossa, mas é só isso que eu preciso fazer? É só isso que você precisa fazer. É fácil, né? Difícil demais. Amar, gente, não é falar eu te amo. É num olhar e num abraço, você refletir naquela pessoa muito mais que 1000 palavras. Sabe muita coisa, mas do coração são só as verdadeiras. Então Jesus ele vem nos falar o seguinte: esqueça aquele Deus negativo, esqueça aquele Deus acordo. Vocês já estão preparados para conhecer o Deus
Deus do amor, esse não muda. Não vai vir mais ninguém para mudar essa regra. Esse Deus do amor vai ser o Deus do amor para toda a vida de vocês, por todas as vidas de vocês. Deus vai ser infinitamente amor. Estou querendo dizer. Então, se a gente ama a Deus, tudo bem. Agora, amar o próximo como a si mesmo é a questão. Você se ama? Uma pergunta que a pessoa diz: hoje porque eu me amo. Se eu não me amar, quem vai me amar? Mas verdadeiramente, você se aceita? Olhando para dentro, você talvez queria ter um físico diferente, uma personalidade diferente. Você queria ter uma profissão diferente, mas você não conseguiu desenvolver. Você queria ser igual àquele cara da televisão, ou aquela moça da televisão. Então, será que você se ama? Será que os estereótipos que a humanidade nos passa através de tudo que a gente vê, movido pelo capitalismo, pela estética, por todos os moldes que nos colocam, será que você consegue se olhar por cima disso tudo e se amar do jeito que você é como pessoa em todos os aspectos? Essa é uma pergunta que eu te faço. Que a partir do momento que você conseguir se amar, é que você vai conseguir amar o próximo. Então, amar o próximo como assim mesmo não é tão simples como a gente pensa. Porque se você não gosta de você, se você não tem nem para você, o que você vai dar para o próximo? Está entendendo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que a lei da causa e efeito é a lei que rege toda a nossa vida. Todas as adversidades, todos os tropeços, tudo que acontece, tudo está voltado nisso. Lógico que tem umas entrelinhas, né? Tem aquela questão da imprudência, tem muitas situações. Por exemplo, você está ali mexendo com a maquita, para quem gosta de cortar madeira, de fazer uma coisa. Aí você está ali conversando, olhando para o lado, você pega o dedo: meu Deus, isso eu fiz na vida passada. Não, você distraiu ali, você não prestou atenção no que você está fazendo, né? Não é botar a culpa também, eu estou pagando, não. Tem muita situação que a gente cria. Mas no contexto geral, as coisas que a gente passa aqui, o motivo de estarmos no mundo de provas e expiações é expiar os nossos pecados. Então, nem toda expiação é uma prova. Ou melhor, nem toda prova é expiação, está invertido. Mas toda expiação é uma prova. Porque a prova são as virtudes que a gente adquire. Em todo sofrimento, algo se aprende. Se você aprendeu, então você passou na prova. Então você já resgatou algo do passado e aprendeu algo do futuro. Então a gente tem que entender que dentro dessa lei, a gente entendeu que Deus é misericordioso. Ele não coloca nada de ruim para acontecer na nossa vida, Ele nos condena por toda a eternidade. E tudo que acontece na nossa vida foi criação nossa. A gente colhe o que a gente planta, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então tudo que você sabe, você criando pelo caminho, mesmo que inconscientemente, em termos dizendo que é uma consciência de tudo que a gente faz, um pouquinho a gente tem, a gente vai colher no futuro. Então sabemos que Deus, quando age na nossa vida e nos dá a abertura, ou nós damos a Ele, né, para entrar e fazer essa transformação, nós sabemos que nada vai ficar da forma que era antes. Tudo se transforma e tudo começa a ser visto de uma maneira diferente. Vou cantar mais uma musiquinha aqui para não ficar chato falando demais. Aí quem souber me acompanha aí, tá? Então essa música, gente, eu quero falar o seguinte, que tudo é causa e efeito, certo? Então aqueles que não acreditam em Deus, eu tenho uma perguntinha para fazer, vou levantar e falar um pouquinho, lembrei disso aqui. Só um pouquinho, tá? Então aqui tem o Big Bang, né? O Big Bang, ele foi a causa que deu o efeito do nosso planeta, a Terra, né? Na verdade, de toda a nossa existência. Então, beleza. Então, a Terra veio do Big Bang. Ok? Aí eu te pergunto, a Terra, ela é causa ou é efeito? Efeito. A causa é o Big Bang. E o Big Bang, ele é causa ou efeito? Alguém se arrisca? Ele é efeito. Ele foi criado, como eu disse aqui anteriormente, por uma aceleração de moléculas e energias, que gerou a explosão, que criou o Big Bang de todas as estrelas, as galáxias e a Terra do nosso meio. E essa aceleração de energia, ela é causa ou é efeito? Ela é efeito. E
porque é Deus. E a ciência não explica Deus. Então, diante de todos os cientistas, de todos os debates, de vários filmes, inclusive, a respeito que muitos já viram, é aqui que trava o diálogo. O que a ciência não explica é porque foi Deus que fez. Então Deus, Ele foi o efeito de tudo que hoje existe. Assim como nós somos o efeito de tudo que está acontecendo pelas causas plantadas. Então a prova de que ninguém explica Deus, só mostra que Deus Ele é superior a tudo o que a gente conhece. E a gente acha que conhece Deus, mas Deus Ele é muito maior e muito melhor do que tudo aquilo que a gente acha que Ele é. Então, eu acho que a música muitas vezes nos traz a mensagem que as palavras não conseguem agir dentro do nosso coração. Então, por isso que eu acho muito interessante colocar músicas nas palestras,
para tocar aquelas pessoas que muitas vezes vão ter uma interpretação melhor. Não é a interpretação que eu falo do raciocínio do cérebro, não. É daquela repercussão que dá aqui dentro, daquele sentimento. Porque o que traz a fé para o homem não são as palavras de um velho palestrante, mas todo aquele sentimento, aquele amor que se expande e alcança o peito de cada um. Então o que a gente sente é muito mais do que a gente ouve, né? Então agora, vamos falar um pouquinho dos trabalhadores da última hora. Acho que está na hora, né, de começar a falar do tema principal. Eu já falei muito sobre a doutrina espírita, sobre uma visão mais complexa de toda a criação divina, sobre os mundos, né, a pluralidade deles. Tem só uma pincelada, é claro, porque não é o foco, né, da nossa conversa de hoje, mas deu para a gente entender tudo que eu precisava que vocês entendessem um pouquinho, aqueles que estão conhecendo agora a doutrina, né, gente? Tem gente que não dá aula, eu sei disso, mas aqueles que estão conhecendo, para entender melhor sobre o que eu quero falar agora. Para mim falar dos trabalhadores da última hora, que está muito focado na transição planetária, né? Na mudança dos tempos, algo até apocalíptico, porque está na Bíblia. Porém, como diz Emmanuel, né? As profecias, elas não são de fato uma previsão certa do futuro, mas eles nos dão um alerta para a mudança. Porque Deus não colocou ninguém para nos dar um recado de algo que vai acontecer, como tragédias e muito do que alguns acreditam. Mas Ele nos colocou pessoas para nos falar do que vai acontecer se nós preferirmos a mudança pela luz. E essa é a missão dos profetas. Como João, diante de uma caverna, e tantas coisas que nos diz estão acontecendo e outras estão para acontecer, se assim desejarmos. Mas com fé em Deus, iremos ter um amor, né, gente? Muito mais saudável. Então eu vou falar um pouquinho dos exilados de Capela, a raça dos degredados. Eu acho muito complicado a gente falar de transição, ou seja, algo futuro, sempre nos remetemos ao passado, porque o passado são experiências vividas e que servem de exemplo e de alerta, assim como os profetas, para que nós possamos mudar e acertar melhor o nosso caminho e a rota de nossas vidas. Então, Capela, fala um pouquinho do sistema de Capela, porque é algo não é algo de outro planeta, de outro mundo, não, tá, gente? É algo que daqui da Terra já se tem conhecimento. Lógico, muito distante do que tudo que vamos falar, mas em questão de sua localização e tudo mais. E os mapas zodíacos, estudados pelos astrônomos, observam desenhado uma grande estrela da constelação dos cocheiros, que são chamadas de Cabra ou Capela. E para você ter ideia, a distância que Capela está de nós, ela está a 300 mil, ela está em velocidade de luz de cálculo, né? Em velocidade de luz, para quem não sabe, a medida são 300 mil quilômetros por segundo. Né? Então é muito longe do que é medido por isso. Por exemplo, eu calcular o Sol. E o Sol, para a gente ter uma noção, fica a 8 minutos-luz da Terra. Enquanto Capela fica a 48 anos-luz. É algo que um homem da tecnologia recente não está nem 15 encarnações de chegar. Isso que eu estou falando, tá, gente? Às vezes é conhecimento bom assim. Mas é muito distante. E segundo Emmanuel, os capelinos, trouxeram grandes saltos evolutivos para a Terra. Desde o ano 10.000 a.C. até o ano de 4.000 a.C. Então essas raças que vieram para cá, elas vieram para nos ensinar. O nome já diz, degredados, exilados. Ou seja, alguém que foi, de certa forma, uma forma pesada, de ser expulsos dos seus planetas. E se eles foram expulsos do planeta, algum motivo tinha. Qual que poderia ser? O não acompanhamento da evolução planetária. Porque a evolução, gente, do espírito é individual, né? Cada um é responsável pela sua. Mas a somatória dessa massa planetária, dessa população do planeta, junto, faz com que o planeta também evolua. Mas não são todos que estarão acompanhando essa massa de evolução. Aqueles que não estão acompanhando, de certa forma, vão ficar para trás.
foram como algumas raças que nós vamos chegar lá, vieram até a Terra. A Gênese mosaica nos fala de um casal primordial. Todo mundo conhece, Adão e Eva, certo? Que simbolizam a raça adâmica, ainda conhecida por todos cristãos, creio eu. E o interessante é que tem na tradição esotérica que foram expulsos do paraíso, certo? Não é isso? Que fala, Adão e Eva comeram aquela maçã proibida, a serpente foi lá e incentivou, né? Deu maus conselhos, influenciou, e eles foram expulsos do paraíso. Aí eu te pergunto, onde era esse paraíso? Que até hoje nós não descobrimos. No centro da Terra não pode ser, é quente. Na Terra, eu acho que não existe um local que não seja conhecido em cima do nosso globo terrestre. Né? Então é uma pergunta que a gente pode refletir a respeito. De que paraíso Adão e Eva foi expulso? Aí eu te pergunto mais uma coisa, qual que é o conceito de paraíso? O que é paraíso para você, Maria? Te remete a que palavras, que sentimentos? Eu acho que é complicado, porque a questão de felicidade, para paraíso para mim é algo que remete a felicidade. Felicidade. Só que isso é complicado porque o conceito de felicidade é diferente para mim e para você. Então, paraíso seria uma coisa ambígua, teria vários significados para cada um, né? Felicidade. Qual o seu nome? Zé Wilton. Zé Wilton, paraíso. O que você espera do paraíso? Qual o sentimento que vem dele? Uma palavra paz. Paz. Seu nome? Ellen. Me fala o que te remete? Tranquilidade. Vou trabalhar com essas três palavras. Aí eu vou te perguntar. Nós somos realmente felizes na Terra, gente? Eu acho que não. Não. Nós podemos ter momentos de felicidade. Momentos nós temos, né? Momento de confraternização, de alguma conquista pessoal, enfim. Quando a gente ajuda alguém, eu acho que não tem momento mais feliz, aquele sentimento de poder fazer algo pelo próximo é algo mensurável, não dá para explicar, mas a real felicidade nós não temos. Aí nós já vamos, eu parei nos mundos intermediários, né? Mas aí a gente já vai para os mundos felizes, né? São os mundos felizes ditórios, celestes e divinos. Lá para cima a gente vai conhecer a felicidade. Paz. Tinha que perguntar, né? Tanta guerra, tanto roubo, tanto homicídio, assassinato por nada, um irmão tirando a vida do outro, pai de filho, filho de pai, né? Tranquilidade, poder perguntar também, já entrou no contexto. Então, como que Adão e Eva eram felizes e viviam em paz, em plena tranquilidade na terra? Será que eles eram na terra? Será que é aí o paraíso que todos falam na Bíblia? Que a Bíblia fala, gente, mas a Bíblia ele é um livro de interpretação e de estudo do contexto histórico de tudo que foi escrito. Fora algumas coisinhas que o homem mudou. Tem um livro que chama O que Jesus disse e o que Jesus não disse, que comprova mais de 2.000 alterações na Bíblia. Lógico que a essência da Bíblia não há livro no mundo que supere. É um livro considerado e de fato é sagrado. Mas nós temos que saber muito bem interpretá-lo. É aí que os Espíritos vieram. Eu parei também falando segunda revelação, né? Mas vieram nessa terceira revelação que eu ainda vou chegar na doutrina espírita, e veio nos dar orientações e explicações das alegorias que Jesus utilizava para nos transcrever algo, porque nós não éramos na época preparados para ouvir tudo o que tinha que ser dito. E agora chegou para nós uma doutrina que veio trazer mais informações, que já estamos mais preparados, mas que ainda não é toda a verdade, que toda a verdade só um dia iremos ter a felicidade de compartilhar dela, mas é tudo um passo de cada vez, né? Então, é tudo isso que nos remete ao paraíso, né? Então vamos entender de onde veio esse paraíso. Quando Adão e Eva, vou falar mais Adão e Eva, agora vamos falar sério do assunto. Quando a raça adâmica veio para a Terra, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, foram as principais raças. Foi um momento de 10.000 anos a 4.000 anos antes de Cristo, que muita elevação material, científica, né, e espiritual veio para nós.
com as raças dos arianos, que eles descendem dos povos brancos de família indo-europeia, além dos latinos, celtas, gregos, germanos, eslavos, e eram povos de pouca religiosidade. Tínhamos também os egípcios, das qual essa é a segunda raça que eu estou comentando, que eram os detentores da mais dinâmica sabedoria, que grande patrimônio moral e cultural eles deixaram para nós. Apesar também de serem muito espiritualizados, mas por terem uma fé de outras vidas, já de muito conhecimento, com o véu do esquecimento, muita confusão eles fizeram aqui também. Eles adoravam muitos deuses, era muito complexa a mente do egípcio, mas muito rica em conhecimento, que ao sair desse corpo material e na plenitude de todos os seus conhecimentos, era mais inteligente nas raças. O povo de Israel, que eram os hebreus, que possuía grande certeza da existência de um Deus único. O maior conhecimento que eles deixaram para nós era um povo muito de mudança, era um povo muito focado nos seus costumes, mas uma coisa que eles tinham muito forte que carregavam consigo e que eram castigados por não adorar outros deuses dos seus povos que os escravizaram na época, é que eles eram monoteístas, e é algo que nós herdamos deles, de acreditar em só Deus. E as castas da Índia, que são os povos hindus, que trouxeram palavras de Jesus e por isso tornaram-se grandes filósofos, religiosos e mestres das escolas e de pensamentos, além de uma organização melhor em sociedade, que eles pregaram para nós. Então todas essas raças são a raça adâmica, que foram expulsos do paraíso. Onde era esse paraíso? Capela. Por que Capela? Porque Capela, ele estava num momento, vamos dizer, um pouco mais adiantado do que nós encontramos hoje na Terra. Lembrando que já fomos um planeta primitivo, onde se um homem matou um animal ali para comer, naquele instinto de sobrevivência, o outro que viu aquela cena mata um homem para pegar o animal, está entendendo? Então nós éramos selvagens. Com a evolução, hoje não somos mais um povo primitivo, somos um povo de provas e expiações e que estamos caminhando nessa transição para um povo de regeneração. Então a gente entende que o que aconteceu com Capela? Muitos evoluíram e muitos ficaram para trás. E quem é que ficou para trás? Aqueles que tinham a predominância para o mal, aqueles que eram gananciosos, que faziam tudo em troca do seu patrimônio. Tinham atitudes não aprovadas por Deus, em sua grande maioria. Então esse povo que não acompanhou a evolução da grande população da massa, e que foi muita gente, esses vieram para cá. Esses vieram para a terra. Então o que aconteceu? Esse povo veio para cá com a missão de ajudar o nosso desenvolvimento, para resgatar os débitos que tinham em seu plano. Eles nos ajudaram com muita coisa mesmo. Eles ajudaram em questão científica, como eu falei, na nossa fé, monoteísta, nos ajudaram em muitas coisas. Porém, nem todos também conseguiram cumprir sua missão e continuaram reencarnando aqui, sendo que nós somos ainda o final do ciclo da raça dos arianos. E a espiritualidade superior, ela prevê dois importantes períodos na Terra. Primeiro, virão para a Terra espíritos altamente evoluídos, que farão um renascimento da humanidade, preparando-nos para a regeneração. Ou seja, esse povo veio desde 4.000 anos antes de Cristo, para começar a preparação, para a gente chegar no momento que a gente está chegando hoje, para entrar no momento de transição para o plano de regeneração. Olha como que o trabalho é demorado, olha como que o tempo de Deus não é o nosso. Quantas e quantas gerações, reencarnações nós não tivemos nesse período aí que já tem 6.000 anos, né? 4.000 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos depois de Cristo. 6.000 anos. Preparando, nem chegamos ainda, né? Estamos na portinha, está quase. Mas então, tem o segundo ponto ainda, que é dessa previsão da espiritualidade superior. Espíritos comprometidos com o mal que tentarão trazer más influências ao nosso planeta. Após esse período, a Terra poderá ser regenerada para um mundo mais evoluído. Façamos a nossa parte, amando uns aos outros como a nós mesmos. O que a gente vê? Tanta ganância. A gente vê no cenário político, não no Brasil. Não vou nem conversar com política.
mas no cenário mundial, né, tanta ganância, tanto materialismo, tanta desunião. Então, os países ricos, vou dar só um exemplo humanitário. Então, os países ricos, e na África, gente morrendo de fome, gente morrendo sem um amparo qualquer, sem um olhar do restante do mundo. Está entendendo? Essas pessoas que vieram para cá para tentar influenciar com que a gente fosse para um momento pela dor. Porque Chico Xavier, na data limite, eles nos explicam a respeito disso. Eles não falam que se o ser humano fosse pela dor, aquilo que fala no Apocalipse, que as estrelas cairão, não haverá mais sol, tem muita coisa do tipo, não tem? No Apocalipse? Tudo isso ia acontecer. Mas seria porque Deus ia fazer assim? Não. Porque a dor vive numa bomba nuclear. Uma bomba nuclear hoje, com a capacidade de urânio e da magnitude da química que isso tem de explosão, iria impactar até mesmo outros planetas. E isso iria trazer, se não me foge novamente com isso de errado, eu acho que eles chamam de tempestade nuclear, que é aquela fumaça que fica em torno da Terra, em cima da nossa camada de ozônio, que ela vai custar se dissolver. E isso que fala que as estrelas cairão. Você não vai ver mais as estrelas. Isso que fala que não vamos ter mais sol, porque o sol não irá penetrar. Então nós iremos nos tornar um planeta extremamente gelado, com vários pontos inabitáveis. A nossa cultura de produção de alimentos, ela não seria mais possível. Muitos iriam morrer de fome, outros com o efeito da bomba e outros com doenças que iriam contraindo por causa das novas condições que iríamos estar vivendo. Isso é que ele fala que é delator. E é isso que alguns espíritos encarnaram aqui para nos influenciar a acontecer. Mas graças a Deus, já deu uma acalmada nessa questão de guerra, os países já estão se entendendo mais, respiraram fundo, cantaram até 10, e se Deus abençoar, isso não vai acontecer. Mas eu acho que a gente não pode também descartar completa essa possibilidade, que, por exemplo, vamos usar como exemplo o nosso país. O Brasil mata hoje, nas suas cidades, conflitos armados, com arma de fogo, mais pessoas do que matam no Irã, no Iraque, né, no Oriente Médio, no lugar que tem guerra. Então não é só a guerra em si, o ato de guerrear entre nações, é a violência em geral. Porque eu acho que muito disso, às vezes, mascara um pouco a realidade. Porque o pessoal fica muito centrado nesses conflitos armados declarados, né? Rússia e o resto do pessoal, os Estados Unidos com o pessoal do Oriente Médio, uma coisa assim, mas esquece que nas nossas cidades, não vou falar não, gente, tanto de gente que mora aqui em Três Marias, se você for comparar dos 10 anos para cá, São Paulo, Rio de Janeiro, tanta gente que morre. Mas a gente tem que entender o seguinte, concordo com o que você está dizendo, mas é essa população que faz isso que você está falando. Uma população desse tipo é que foi exilada. Então, esse era, na verdade, o tema de alguma coisa na frente falando para alguém também. Os exilados da terra. Está entendendo? Então, quem serão os exilados da terra? Os que estão fazendo esse tipo de coisa. E será que não começou ainda não? Em Capela começou há 10 mil anos antes de Cristo. E será que aqui na terra já começou não? Temos dados que mostram que sim. Desde os anos de 80 estava havendo exílio na terra. Só na década passada para cá, teve um tsunami em 2004 que causou o desencarne de cerca de 200 a 300 mil pessoas. Essa seria então a explicação desses crescentes casos de desencarne coletivo? Desencarne coletivo tem vários pontos. Por exemplo, aquela questão da Chapecoense, no avião que caiu. Lá, o presidente do clube, ele teve a permissão de enviar uma mensagem através de um médium, por psicografia, que revelou que eles na Segunda Guerra Mundial, todos estavam juntos bombardeando aviões e derrubando aviões. E que eles fizeram esse combinado lá em cima, tiveram a permissão de se reunir aqui na Terra para um desencarne coletivo. Então tem várias explicações, mas essa é uma das. Por exemplo, nesse caso do tsunami, de tanta gente morrendo junto, normalmente é por uma questão de exílio, é por uma questão de pessoas que têm que ir para reencarnar na Terra para ajudar na transição. Então são vários os fatores, entendeu? Agora a gente pegar uma tragédia e colocar um ponto nela, a gente já não consegue fazer. Isso aí é só espiritualidade mesmo.
Em 2010, por exemplo, um terremoto no Haiti levou mais de 200 mil pessoas para outro plano. Então, esses desencarnes começam a vir gradativamente. Muitas pessoas, por sua sintonia energética, que estão num grau mais ou menos de evolução e basicamente de más tendências aqui na Terra, podem ser reunidos para esse tipo de desencarne. Muitos terão a oportunidade de reencarnar aqui. Mas a grande maioria dos que forem desencarnando vão vir em planetas primitivos, né, para poder ajudar como fomos ajudados pela raça adâmica, e muitos poderão reencarnar em outro planeta de prova e expiação, mas que já não está no momento que a Terra está de transição. Né? Então a gente tem que entender que tudo o que a gente faz reflete exatamente em como será o nosso futuro, para onde vamos ou se ficamos. E isso está ligado diretamente com a nossa evolução. Assim como os capelinos rebeldes, perversos, extremamente egoístas, sem compaixão, os chamados sociopatas, mais conhecidos como psicopatas, foram exilados de capela. Os espíritos que habitam a nossa querida Terra e que estão em idênticas condições de atraso evolutivo moral, é moral, tá, gente? Às vezes você vê uma pessoa muito inteligente, mas ela tem o seu intelectual evoluído aqui na Terra, né? Ou até mesmo trouxe esse conhecimento e essa alta performance de outras vidas ou por merecimento. Mas a gente tem que olhar e observar a moral, são as atitudes. O que faz? Se é voltado ao bem, se é voltado ao mal, quais são as práticas dessa pessoa. É isso que é julgado em nós, é isso que é ponderado em nós, para saber o que vai acontecer conosco depois do nosso desencarne. Então são as nossas práticas morais. E é por isso que a evangelioterapia, eu falo que é o tratamento que mais cura. Porque dentro das palestras de todos os centros espíritas que eu conheço, que trabalham através do Evangelho segundo o Espiritismo, ali está falando sobre a sua reforma íntima, sobre o melhoramento íntimo, sobre tudo aquilo que você vai deixar para trás, o que não lhe ressoa bem, para adotar novas boas práticas. E o bem imperar dentro de nós. Então é a reforma moral que é necessária para a nossa evolução. As outras também são. Mas Jesus veio nos trazer o amor. E o amor, ele se aplica exatamente nisso. Ele reduziu a regra amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas então quem ama a Deus, se ama e ama ao próximo, vai roubar? Não vai. Vai fazer mal para alguém? Não vai. Não tem nada de ruim para você fazer se você só é amor. Então essa é a moralidade que a gente quer alcançar. Aqui foi pregada por Jesus. Não ficarão aqui apenas os perfeitos, que fique bem claro que nós não estamos vendo um planeta feliz, um planeta ainda de divino e celeste, né? Porque a Terra não é um mundo de morada de seres perfeitos. Aqui não vemos seres perfeitos encarnados. Há alguns raros seres bem melhores do que a maioria, mas são muitos raros mesmos e não atingiram a perfeição. É o exemplo de Chico Xavier, Maria de Calcutá, São Francisco de Assis, entre vários outros, né? Não são perfeitos. Eles estão, vamos colocar assim, nossa classe não são divididas na evolução individual hoje em 3 classes, né? A primeira que é dos espíritos puros, que está a primeira classe, né? Que é da primeira ordem. A segunda ordem, que já são espíritos bem melhores do que a gente encontra, que vai da segunda até a 5ª classe. E a terceira ordem, que é a nossa ralé aqui da Terra, que ainda somos muito imperfeitos, temos muito a melhorar. Então, nós estamos dentro de pessoas dessa terceira ordem, com alguns funcionários que já vieram da segunda, que não necessitam estar aqui, vieram por amor, por missão e também permissão divina. Esses, como dizem que são raros. Exceção de Jesus, né, gente? Jesus foi muito seguro que ele veio aqui, ele já não precisava de reencarnação. Chico Xavier, por exemplo, veio aqui, e mesmo ele sendo da segunda ordem de espíritos, ele ainda precisava reencarnar, né? Para evoluir, mas em planos mais felizes. Agora, Jesus já era um espírito puro, ele se preparou 1000 anos para conseguir encarnar, para baixar, né, a sua vibração, para conseguir vir aqui para a Terra. Uma preparação muito grande. Então, não vai ter outro Jesus aqui, não é o que a gente espera.
A transição não veio prometer um novo Messias. Ela veio nos prometer uma melhoria de acordo com a nossa evolução. Nós estamos evoluindo no nosso planeta. Então, como a maioria está atendendo a isso, e é um plano divino que isso aconteça, aqueles que relutarem contra não vão ter oportunidade de gozar dessa evolução do nosso planeta reencarnando aqui. Né? Muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. E Deus também não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então não adianta a pessoa achar que ela já veio com a mediunidade, ou que ela veio com uma potência intelectual, com algo que por esse motivo ela está um passo à frente. O que manda é sua moral, são seus caminhos traçados e escolhidos. É isso que a gente tem que levar em consideração. Então, agora para a gente entender melhor sobre essa questão de data, vamos falar primeiro, antes dos trabalhadores da última hora, a questão de Chico Xavier. Por quê? O que aconteceu que Chico Xavier nos previu que dia 20 de julho, né, desse mês, desse ano, 2019, é a data limite para o homem não entrar em guerra, o homem não ter problemas uns com os outros, né? Para a gente reinar em paz. Porque dia 16 de julho do ano de 1969, aconteceu que um homem, através do projeto Apolo 11, foi fazer uma visitinha à Lua. Dia 16, dia 17, 18, 19, 4 dias em órbita, dia 20 de julho, de Colômbia, que é uma parte da nave, sai o projeto, que é um outro restante da nave, chamado Eagle, e pousa sobre a Lua. E o homem dá o seu primeiro passo fora do nosso planeta. Né? Como disse o astronauta na época, um pequeno passo para o homem, mas um grande salto evolutivo para a humanidade. Algo do tipo. A partir daí, Chico Xavier, que tinha sua mediunidade ímpar, né? De tantos livros e obras, quem sou eu e qualquer outro vai dizer que não, mas que tinha sua mediunidade ímpar, única. Ele teve a permissão, junto com Emmanuel, de participar, de ter acesso a uma reunião das pleiades de escola, né, dos espíritos elevados e de Jesus, junto com os governantes de outros planetas do nosso sistema solar, relatando a preocupação do nosso planeta Terra, porque nós éramos muito e somos primitivos na questão do que se envolve a matéria. Por pouco a gente guerria, por pouco a gente cria briga com nossos vizinhos territoriais, né? Colocando países e continentes em discussão, e ficaram preocupados porque grandes armas estavam sendo feitas e a capacidade científica do homem sair do planeta já tinha sido alcançada. E o homem não estava no desenvolvimento potencial que se esperava para que tivesse uma tal evolução científica, vamos dizer assim. E gerou uma preocupação, porque uma bomba nuclear não afeta só a Terra, mas ela pode tirar até nosso planeta do eixo, como outras infinidades que pode acontecer, prejudicando todo o nosso sistema solar. E nessa reunião, Jesus, que também é misericordioso e é o governador do nosso planeta Terra, ele pediu um prazo de 50 anos para que a humanidade revesse seus conceitos e muitas mudanças ocorressem nesse plano. E esses 50 anos vence agora, dia 20 de julho de 2019. Então é essa a data que Chico Xavier mensura dentro de alguns livros, até estou lendo um que é o ápice da transição, que é simplesmente relatos e documentários sobre Chico Xavier e tudo que aborda o assunto, recomendo, muito interessante. Então essa é a data limite dita por Chico Xavier. Muitos perguntam a respeito, questionam, embasado nisso, sobre a evolução do homem, a questão intelectual, mas a moral não acompanhando. Agora, uma pergunta que todos se fazem: quando começa o plano de regeneração? Sabemos que é gradualmente. Não vai chegar no ano dia 20 e nem um ano que isso for começar, que vai chegar assim, você vai dormir num
de prova de expiação, vai acordar no mundo de regeneração. Você vai descer na rua, os vizinhos tudo dando bom dia, todo mundo feliz, não é assim não, gente. Nada é dessa forma. Quem presta somos nós. O tempo de Deus é diferente do nosso. E eu vou dar uma explicação que eu achei muito válida, que eu vi através da Haroldo Dutra, que, na minha opinião pessoal, é o Kardec brasileiro. Eu sou fã daquele homem. Haroldo Dutra, muita coisa que eu estudo vem da base de análise dele. E lógico que as nossas leituras complementam, que a gente tem que avaliar aquilo que nos chega, né? Mas eu achei muito interessante o seguinte, que ele nos relata a seguinte coisa, com base histórica, bíblica e dentro da espiritualidade e informações que nos foram ditas. Quantos dias tem uma semana? 7 dias, certo? Então, só uma semana tem 7 dias. Aí a gente lê no Salmo 93, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 8. Não se esqueçam disto, segundo Pedro. Amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a gente entende também que no Velho Testamento, acredita-se que o mundo foi criado em 7 dias, né? E que no sexto Deus falou para repousar. Essa é uma explicação para você. E esse 7º dia, ele é chamado de Shabá. O Shabá é um dia que você para com todas as suas atividades materiais, financeiras, e é um dia que você tira para louvar a Deus, para ter uma ligação com o alto, com o espiritual. E isso acontece no 7º dia. No caso, sábado, né? Não é segunda, não, é domingo. Não no sábado. Então, se um dia são 1000 anos, uma semana, 7 dias, certo? Então vamos lá, a gente acompanha esse raciocínio. Como Emmanuel chama a raça dos degredados, raça adâmica, que é que nós acabamos de falar, né? Dos capelinos, né? Que vieram os hebreus, os hindus, os egípcios, os arianos. Então, raça adâmica, a raça dos degradados. Na pergunta 59 do Livro dos Espíritos, Kardec faz 2 perguntas desconcertantes aos espíritos. Primeira, Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? Os espíritos respondem o seguinte: não foi nem o primeiro, nem o único. Ou seja, nós não partimos de Adão. Certo? Segunda pergunta, em que época viveu Adão? Insistente Kardec. Mais ou menos na época em que lhe assinalais 4.000 anos antes de Cristo. Então eu te pergunto, que Adão é esse? É o ciclo do degredo, mas não o ciclo todo. Então entendemos que há 4.000 anos começou a última semana de provas e expiações. Já que a semana tem 7.000 anos, confirmado por Pedro. Porque 4.000 anos antes de Cristo, foi uma peneirada feita e uma turma voltou para a capela. No caso dos egípcios, quase todos. Dos hebreus, muito pouco. Dos arianos, conta-se nos dedos. E dos hindus, um pouco razoável. Então todo o restante ficou reencarnando aqui. Daí começou o resgate dos caídos pela segunda vez. Que é o projeto resgate de Adão, podemos chamar aqui assim, né? Então nós vamos entender que a Terra entrando no Shabá. 4.000 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos depois de Cristo. 6.000 anos. Como se fosse 6 dias no tempo de Deus, né? 6.000 anos. A Terra vai entrar no Shabá. Está no Apocalipse, capítulo 20. São 1000 anos de recuperação, o que Kardec chama de convalescência e que nós conhecemos como regeneração, que a regeneração é essa preparação para entrarmos em mundos felizes, ok? Ismael, antes da codificação do Espiritismo, que a codificação foi em 1857, pouco antes de 1831, antes de encerrar o primeiro reinado, reúne a pleiade de espíritos que cooperam com eles, e várias pleiades se reúnem e ele diz assim: não ignorais
que estamos no século do advento do Consolador, ou seja, da codificação da doutrina espírita, que é a terceira revelação. E acrescenta mais: serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. Como disse João, capítulo 14, 26, porém o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Que é o que o Espiritismo faz, nos explicar melhor o que Jesus nos disse. Então, voltando àquela frase, serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. Então a gente faz a conta. 1857 foi a codificação do Espiritismo. Mais 100 anos, 1957. Mais 100 anos, 2057. Aí, para bater essa conta, com outra análise, você pega Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele foi perguntado: Chico, em que data aproximada entraremos na regeneração? Chico responde: Emmanuel nos disse que por volta do ano de 2057. Então vamos entender por que somos os trabalhadores da última hora. Até aqui entendemos que estamos no último dia, né? Que nós já estamos, passamos o 6º dia, já entramos no 7º dia, que é o dia do Shabat da Terra. Se temos uma semana onde um dia tem 1000 anos, e nossa hora hoje tem 24 horas, então se a gente pegar 1000 anos, né, que é um dia, e dividir pelas 24 horas, então é como se 42 anos fosse uma hora. Se a gente pegar 2057 menos 2019, 38 anos. Estamos na última hora do último dia. Então, meus amigos, vocês são os trabalhadores da última hora. Então, não há tempo para inveja, não há tempo para orgulho, não há tempo para diferenças e para coisas tão relevantes do passado. Tudo o que nós não fizemos, ou tudo o que tentamos fazer em todas as nossas últimas encarnações, em séculos de encarnações, nós temos um dia no tempo de Deus, uma hora no tempo de Deus, o último momento para que façamos tudo que não foi feito em tempo ágil, em tempo recorde. Porque nós temos a obrigação moral dessa evolução para ajudarmos o nosso planeta, para ajudarmos outras pessoas a se desenvolver, para ajudarmos na evolução do nosso próximo, para que assim possamos ter um plano de regeneração e esse plano possa, um dia, depois dessa preparação, se tornar um planeta feliz. E que, se for da permissão divina e dentro do que estamos semeando, que possamos participar e ter essa alegria e felicidade por poder reencarnar aqui na Terra. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Obrigado e desculpa por tudo que não ficou muito claro. Então, esse foi o tema do dia, os trabalhadores da última hora. Obrigado. De sermos um trabalhador da última hora, mas também da primeira hora, no mundo novo que se abre, de oportunidades para todos nós. Que todos esses seus filhos que se encontram aqui reunidos, ó Pai, possam receber sua luz, sua graça, todas as energias da espiritualidade amiga, que aqui está presente, olhando por todos nós. Que nossos mentores, nossos irmãos desencarnados também que se encontram presentes, que possam ter intuído aqui nessa palestra, para que todo o assunto que deveria ser comentado tenha sido explicado
multiplicado de forma que possa estar gerando mudança a partir de agora, na vida daqueles que procuravam um norte, um caminho e uma solução, muitas vezes procuradas de forma errada, procuradas em locais errados, em vícios, em vicissitudes gerais da terra, em braços onde não há consolo, e não aos seus braços, ó Pai, que está aberto de coração e alma para todos os filhos e todos que querem integrar o seu rebanho, pois sabemos que nenhuma ovelha será perdida, e agradecemos por toda a luz, por todo o conhecimento, por toda a ajuda e por esse momento maravilhoso que nos foi proporcionado. Que assim seja. Vamos criar, agora é hora de brincar, conversar, brincar de esconde.